Olá, meus queridos internautas! Olá, como vão todos? Eu espero que todos estejam na graça, na paz, no amor e na misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus. E espero que todos estejam bem da mesma forma. Eu sou o Mauro Maier, é um prazer de volta estar com vocês para mais uma vez aprendermos um pouco mais do que a Bíblia ensina através do nosso programa, o programa Pela Bíblia, com perguntas e também com respostas. E agora eu vou chamar ele, tá todo mundo esperando para dar o seu oi, para dar o seu olá. Vamos chamar ele, o nosso querido irmão, pastor Edson Reis. Olá, professor Edson Reis, como você está, professor? Olá, Mauro. Mais uma vez estamos juntos, caminhando pela Bíblia. Vamos lá, eu estou ansioso para saber hoje qual que é a pergunta do nosso internauta. Olá, Cleusa. A Cleusa de Jundiaí, São Paulo. Ela faz a pergunta assim, irmão Edson. Os cristãos precisam guardar o sábado? Opa, que pergunta curiosa, hein? Os cristãos precisam guardar o sábado? Existe inclusive uma religião que não consegue ficar sem guardar o sábado, né? E coloca que se não guardar o sábado, a pessoa vai perder a vida, né? Vai pro inferno, e aí? E agora, professor Edson Reis, ajuda a gente. Os cristãos precisam guardar o sábado? Bem, uma pergunta bastante interessante, né, Mauro? Será que os cristãos precisam guardar um sábado semanal? É interessante, não é? Porque alguns cristãos têm essa dúvida. Até porque eu gostaria de aproveitar e fazer uma referência a um grupo sectário que insiste na guarda do sábado através de palavras muito bem simuladas, muito bem disfarçadas, através do seu próprio canal de televisão e de expositores da velha aliança que insistem que a pessoa terá que guardar um sábado semanal. O mais interessante é que nos programas de televisão simplesmente não se apresenta isso como um dogma da igreja, não. Apresenta-se pessoas bem vestidas, pessoas com uma mensagem aparente do evangelho. Bom, esse é o truque de toda seita. Mas depois que a pessoa ele é enredado nos laços, aí sim, aí ele tem que acabar sendo judaizado e até mesmo debaixo de um jugo que o Senhor Jesus já quebrou há algum tempo, que é a lei de Moisés. Bom, então vamos trabalhar aí, apresentar algumas razões pelas quais não é necessário o cristão guardar o sábado semanal. Fique tranquilo que você vai entendê-las. Bom, nós poderíamos começar essa fala dando um texto bíblico, que é Salmos, número 147, versículo 19 e 20. Olha só o que está escrito lá. Mostra a sua palavra a Jacó e os seus estatutos e juízos a Israel. Não fez assim com nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Bom, o primeiro ponto que nós já começamos trabalhando aqui é que Deus fez um pacto, Deus deu seus estatutos a Israel e não fez assim com nenhuma outra nação. Baseado nisso, nós vamos entender que o sábado ele faz parte de um acordo entre Deus e a nação de Israel. Quando nós começamos a considerar o livro do Êxodo, ali no capítulo 20, nós percebemos Moisés recebendo os 10 mandamentos no Monte Sinai. Os 10 mandamentos faziam parte da lei de Deus. Esta lei era composta por 613 mandamentos. Eles regulamentavam a vida do judeu em todos os aspectos. E quando nós percorremos o livro de Êxodo, observamos Deus dando as leis a Moisés para que ele passasse para o povo, nós chegamos ali no livro de Êxodo, no capítulo 32, e vemos Deus falando com muito mais detalhes a Israel sobre a construção da arca, falando sobre o mandamento de guardar o sábado e afirmando que esta era uma aliança entre ele e os filhos de Israel. Perceba, nós podemos conferir o próprio texto bíblico em Êxodo capítulo 31, versículo de 12 até o 17. Veja comigo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo:
certamente guardareis meus sábados. Perceba também que não era um sábado semanal, eram os meus sábados. A palavra sábado, ela se deriva do hebraico Shabat, que significa descanso. Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar certamente morrerá, porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do povo. 6 dias se trabalhará, porém o 7º dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel. Perceba, os filhos de Israel, celebrando-o nas suas gerações por aliança perpétua entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao 7º dia descansou e restaurou-se. Bem, nós observamos aqui claramente o texto, mostrando que este era um sinal entre Deus e os filhos de Israel. Depois, nós observamos que Israel ele começa a peregrinar no ermo, no deserto, e Moisés ele vai escrevendo, e ele chega no livro de Deuteronômio, que é escrito 40 anos depois. Lá no capítulo 5, versículo de 12 a 15, nós percebemos que Moisés ele é bem categórico, porque além dele repetir os mandamentos, ele diz claramente que o sábado é um dia de descanso, e ele mostra que esse sábado deveria ser guardado porque eles foram escravos na terra do Egito. Veja o que ele diz: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e fará todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. E é por isso que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Perceba, Deus ele novamente ele alinha com a nação de Israel o motivo pelo qual eles deveriam guardar o sábado. Era um sinal para que eles se lembrassem que eles foram escravos dentro da terra do Egito e por isso eles deveriam guardar o sábado. Veja que é interessante que o próprio Jesus, ele não condena que os judeus guardem o sábado, até porque Jesus nasce debaixo de lei e ele próprio guardava o sábado. Nós percebemos que no livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 17 e 18, e também João, capítulo 19, versículo 30, o próprio Jesus Cristo mostra que ele não veio abolir a lei e os profetas, mas veio cumprir. Algo que se cumpre não tem necessidade de continuar em vigor. Por exemplo, eu combino de encontrar-me com você às 17 horas. Uma vez que eu cumpri o nosso trato, a partir de amanhã, 17 horas, está livre para você. Assim também foi a lei. A lei, ela estava escrita e Jesus era a única pessoa capaz de cumprir a lei. Nenhum outro ser humano poderia fazê-lo. E nós, na nova aliança, precisamos guardá-la? Claro que não. Perceba que no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 6 até o 11, o apóstolo Paulo, ele nos diz que nós somos feitos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Eu aproveito aqui para corrigir um entendimento errado. Algumas pessoas que não gostam de ler a Bíblia dizem: olha, tá vendo aqui? A letra mata, você não deve ficar lendo a Bíblia. Não, não, não.
A letra que mata aqui está muito claro na sequência, eram os 10 mandamentos, gravados com letra em pedra, que a pessoa, se desobedecesse, deveria morrer. Veja que o restante do texto é muito claro. Mas se a ministração da morte, escrita e gravada em pedras, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Como não será a ministração do Espírito, o Novo Testamento, muito mais gloriosa? Porque se o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Veja que Paulo ele está tratando aqui diretamente sobre os 10 mandamentos. Foi a única parte da Bíblia que foi gravada com letras em pedras pelo próprio Deus. Depois nós temos alguns outros textos interessantes. O apóstolo Paulo, ao doutrinar as igrejas, ele fala sobre aquilo que deveria ter ficado para trás, como, por exemplo, a guarda do sábado, a circuncisão, o pagamento de dízimos e outros costumes judaicos. Você pode conferir isso no livro de Atos, capítulo 15, versículos 22 até o 31, Romanos, capítulo 14, versículos 5 e 6, Colossenses, capítulo 2, versículos 13 até o 17. De modo que guardar o sábado no Novo Testamento é a mesma coisa da pessoa tentar querer circuncidar-se. São cerimônias religiosas judaicas que nada têm a ver com o cristão. A morte de Jesus, ela retirou toda essa obrigatoriedade de guardarmos um sábado semanal. Os judeus que permanecem no Antigo Pacto, eles sim, devem continuar guardando o pacto da lei até que eles se encontrem verdadeiramente em Cristo. Qual era o significado espiritual da lei dada a Moisés, da lei dada aos judeus? Bem, quando nós observamos Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17, diz que o sábado era uma sombra da realidade espiritual trazida por Cristo. Era uma sombra. O que é que o sábado mostrava? O sábado, como dia de descanso, que era a libertação do trabalho naquele dia, aponta para Cristo como sendo Jesus, o nosso Shabat, ou o nosso descanso, onde nós descansamos do pecado, ou fomos libertos do pecado. Jesus é o descanso, conforme ele próprio se apresenta em Mateus capítulo 11, versículo 28 até o 30. Né? Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendam de mim, eu sou o Shabat, ele é o nosso sábado. De modo que o nosso sábado não é mais um dia, mas sim uma pessoa. Gálatas capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim, vocês continuam observando meses, dias, épocas e anos. Eu tenho receio por vós de que eu tenha trabalhado em vão. Ou seja, depois que eu entendi e ensinei tudo isso para vocês, vocês ainda continuam tentando guardar um sábado semanal. Bem, a Bíblia ela é repleta de textos bíblicos arrasadoramente no Novo Testamento, onde indica que o cristão ele não tem mais esta obrigatoriedade. Infelizmente, alguns que ainda se dizem cristãos continuam tentando colocar o sábado como obrigatoriedade. Entram e criam uma polêmica dizendo que o domingo ele foi instituído lá no Concílio de Nicéia por Constantino e que o domingo ele é o dia do Deus Sol, está relacionado ao mitraísmo, portanto o cristão deveria adorar apenas no sábado. Não, nós não observamos nenhuma referência bíblica a isto. Muito pelo contrário. Conforme nós sabemos, o domingo é o dia da ressurreição de Jesus. Quando você pega, por exemplo, várias passagens da Bíblia, percebam que a igreja estava se reunindo no domingo e a igreja ela esqueceu aqueles dias, épocas e meses. Portanto, nada tem a ver com Mitra, nada tem a ver com Constantino. Não é?
o primeiro dia da semana, ele acabou se tornando um dia especial para os apóstolos e para os discípulos, porque eles estavam relacionando esse dia com a própria ressurreição do Senhor Jesus, né? Até mesmo para pessoas que não conhecem perfeitamente a Bíblia e sabem disso. Basta você ler Marcos capítulo 16, versículo 9, e João capítulo 20, desde o versículo 1, que fala sobre a ressurreição de Cristo, principalmente com ênfase nos versículos 19 até o 29, e você vai perceber isso. Depois nós percebemos também que alguns discípulos, eles sempre estavam reunidos, e a ideia era sempre no primeiro dia da semana, porque eles estavam ali reunidos falando de Cristo e aguardando a segunda vinda de Cristo. Consulte, por exemplo, Atos capítulo 20, versículo 7. São muitos os textos que nós consideramos a igreja primitiva trabalhando durante o período do domingo, louvando a Deus, sem menosprezar o sábado. Paulo diz, um homem julga um dia como superior ao outro, outro homem julga outro dia como superior a todos os outros, cada homem esteja convencido no seu próprio entendimento. Portanto, o cristão, ele não está em hipótese alguma debaixo da responsabilidade de guardar um sábado semanal e tampouco guardar um domingo. Dentro da visão do Novo Testamento, não existe um dia específico, embora o cristão deva sim ter um dia, seja sábado, seja domingo, seja segunda, seja terça, para se reunir como igreja local, como faziam os primitivos cristãos. Eles faziam isso no domingo, é por isso que nós também fazemos. Para se reunir com os cristãos e para adorar a Deus como família da fé, tá bom? Essa obrigatoriedade, ela existe, ela é bíblica, porém não se determina se é sábado ou se é domingo, tá legal? Deus abençoe vocês. Mauro, um grande abraço, até o nosso próximo encontro no nosso programa Pela Bíblia. Tá aí, gente. Obrigado, irmão Edson, e obrigado, Espírito Santo. Ó Espírito Santo amado, que vem de nosso Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinando realmente aquilo que a Bíblia ensina. E para ficar melhor ainda, inscreva-se aqui no canal, se inscreva no canal, abra o sininho, coloque no sininho aqui a seção todas, né? Ali a opção todas. E também divulgue, compartilhe com outras pessoas o nosso canal. Com certeza, gente, você está portando luz para as pessoas. Este programa foi feito com o objetivo de ajudar as pessoas a se libertar de ensinos errados que a Bíblia não traz, de ensinos falsos, de profetas falsos, de instrutores falsos. Esta obra, este canal, ele é um canal, gente, que foi feito como libertação para as pessoas. Seja você também portador da luz, essa luz que chega até as pessoas, do Senhor Jesus Cristo. Tá bom, gente? Um grande abraço a todos. Eu espero vê-los novamente no próximo programa. Um abraço a todos. Tchau, tchau, pessoal!